Prepare o seu coração para uma jornada de superação e descobertas profundas. Às vezes, o fim de um ciclo doloroso é apenas o solo fértil onde a verdadeira felicidade começa a brotar. Nesta história, vamos acompanhar Luana, uma mulher que descobriu que sua força era muito maior do que as feras que tentaram devorar seus sonhos. Lembre-se que os fatos a seguir são uma obra de ficção, criada para refletir as reviravoltas que a vida real muitas vezes nos reserva. O sol de final de tarde entrava pelas persianas do escritório de luxo, cortando o ambiente em fatias de luz e sombra. O cheiro de madeira polida e café caro, que antes trazia a Luana uma sensação de estabilidade, agora parecia sufocante, como se o oxigênio tivesse sido drenado do recinto. Ela sentia a seda de sua blusa azul marinho colando levemente nas costas, não pelo calor, mas pelo suor frio que brotava de seus poros. Luana, com seus 28 anos e cabelos castanhos ondulados, que caíam suavemente sobre os ombros, observava o marido. Plínio, de 32 anos, estava impecável em seu terno cinza sob medida, o corte de cabelo militar destacando um maxilar travado, duro como granito. Seus olhos, de um castanho quase negro, não buscavam os dela. Eles miravam o horizonte lá fora, onde a cidade de São Paulo pulsava, indiferente ao naufrágio que ocorria naquela sala. O silêncio entre eles não era de paz, era um abismo. Luana sentia o pulso martelar na base da garganta, um tambor constante de ansiedade. Ela levou a mão ao ventre, ainda plano sob o tecido fino, onde uma vida de poucas semanas começava a se formar. O segredo queimava em sua língua, mas as palavras de Plínio, ditas minutos antes, haviam congelado sua voz. Ele não queria mais. Ele amava outra. A frase ecoava como o som de metal batendo contra o gelo. O perfume amadeirado dele, que ela sempre associou a abraços seguros, agora parecia o cheiro de uma despedida inevitável. Plínio finalmente se virou. O movimento foi econômico, preciso, sem hesitação. Ele se aproximou da mesa de mogno e deslizou um envelope de papel encorpado. O som do papel roçando a madeira soou como um trovão no silêncio da sala. Luana olhou para as mãos dele, notando como eram firmes, mãos que ela conhecia cada detalhe, cada calo, cada linha. Agora aquelas mãos empurravam o fim. Ela sentiu o estômago revirar, uma náusea que misturava a biologia da gravidez com a agonia da rejeição. A garganta dela estava seca, como se tivesse engolido areia, e o gosto do café que tomara mais cedo se tornou amargo como fel. A voz de Plínio veio baixa, vibrando como um trovão distante, sem o calor que um dia existiu ali. Ele explicou que a vida ao lado dela tinha se tornado uma rotina sem cor, que ele havia encontrado alguém que despertava nele uma urgência que Luana não supria mais. Ele falava de paixão como se fosse um direito divino, ignorando o compromisso que haviam selado há 5 anos. Luana escutava, mas sua mente focava nos detalhes sensoriais para não desmoronar. O tilintar do relógio de parede, o reflexo do sol na aliança de ouro que ele ainda usava, mas que parecia agora um peso morto. O orgulho dela, ferido e sangrando, agia como um veneno, mas também como um escudo. Ela não imploraria. Ela se levantou com uma dignidade que surpreendeu a si mesma. Seus movimentos eram lentos, como se ela estivesse se movendo sob a água. O frio do piso de mármore atravessava a sola fina de seus sapatos de salto baixo, enviando um arrepio que subia pelas pernas até o coração. Ela olhou para Plínio fixamente, buscando um resquício do homem por quem se apaixonara, mas encontrou apenas um estranho com o rosto de seu marido. A pele dela, clara e geralmente viçosa, estava pálida, acentuando o brilho úmido de seus olhos verdes, que agora pareciam 2 esmeraldas sob chuva. Luana pegou o envelope. O contato do papel frio contra seus dedos trêmulos selou o destino. Ela pensou no bebê, na pequena semente de esperança que carregava, e sentiu uma onda de proteção que superou a própria dor. Se ele não a queria, ele não merecia o presente que o destino lhes dera. O ar na sala estava espesso, carregado de uma tensão que poderia ser cortada com uma navalha. Plínio esperava lágrimas, esperava gritos ou uma tentativa desesperada de reconciliação, mas Luana apenas sustentou o olhar, sentindo o calor das lágrimas represadas queimando o fundo de seus olhos, mas sem deixá-las cair diante dele.
O ambiente parecia estar se fechando. O pôr do sol agora pintava o céu de um laranja ferida aberta, refletindo nos vidros do escritório. Luana sentiu que, se ficasse ali mais um segundo, suas pernas cederiam. Ela deu um passo atrás, a postura ereta, o magnetismo de sua dor transformado em autoridade silenciosa. Ela não disse nada sobre o filho. As palavras sobre a gravidez, que ela planejara dizer durante um jantar especial, que nunca aconteceria, foram guardadas em um cofre trancado dentro de sua alma. Ela deu as costas para o homem que representava seu passado e caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como uma batida de martelo sobre o próprio coração. Ao cruzar o umbral da porta, o vento frio do corredor a atingiu, trazendo o cheiro de limpeza e o som impessoal do elevador chegando. Ela entrou na cabine espelhada e somente quando as portas se fecharam, permitiu que a primeira lágrima escapasse. Ela observou seu reflexo no espelho. A maquiagem levemente borrada, a mão protegendo o ventre de forma instintiva. Ali, naquele espaço confinado entre andares, Luana aceitou que sua vida como a conhecia havia acabado. O divórcio era um fato, a solidão era uma sombra, mas a vida que pulsava dentro dela era a única bússola que agora importava. É doloroso ver alguém que amamos se tornar um estranho em segundos, não é mesmo? Você já sentiu que o seu mundo desabou enquanto precisava se manter firme por algo maior? Continue aqui comigo, pois a caminhada da Luana está apenas começando. O eco do salto de Luana no hall de mármore do prédio era o único som que preenchia o vazio daquela noite que começava. Ao ganhar a calçada, o ar gelado de São Paulo a chicoteou no rosto, trazendo o cheiro de asfalto úmido e fumaça de escapamento. Ela caminhou sem rumo por alguns metros, sentindo o peso do envelope em sua bolsa como se carregasse chumbo. A luz dos postes criava poças de claridade amarelada pelo chão, e cada pessoa que passava por ela parecia um vulto em um sonho ruim. Luana parou diante de uma vitrine escura, observando o próprio reflexo. A blusa de seda agora estava amarrotada e seus olhos verdes, antes brilhantes de expectativa, pareciam opacos, como vidro fosco. Ela levou a mão ao ventre novamente. Ali, sob a pele, o silêncio era absoluto, mas a responsabilidade era ensurdecedora. Plínio não sabia. Ele escolhera não saber no momento em que colocou o amor por outra pessoa acima da construção que fizeram juntos por meia década. A imagem dele na sala, com aquele terno impecável e o olhar de quem já tinha partido há muito tempo, queimava na mente de Luana como brasa viva. Ela sentiu uma pontada de náusea, o estômago protestando contra o estresse e a fome negligenciada. O mundo ao seu redor continuava girando, carros buzinavam, casais riam ao longe, mas para ela, o tempo havia estagnado em um inverno particular. Ao chegar no apartamento que dividiam, o silêncio a recebeu como um soco. O cheiro da casa, uma mistura de lavanda e do perfume amadeirado de Plínio que impregnava as cortinas, parecia agora uma farsa. Luana não acendeu as luzes principais, preferindo a penumbra que escondia as fotos do casamento na parede da sala. Ela caminhou até o quarto, as pernas pesadas como se estivesse arrastando correntes. Abriu o closet e viu as roupas dele. Camisas de algodão egípcio perfeitamente alinhadas, sapatos engraxados, uma ordem que agora parecia ofensiva diante do caos em seu peito. Com movimentos lentos e precisos, Luana pegou uma mala grande de couro. O som do zíper correndo foi como um grito rasgando o silêncio do quarto. Ela começou a dobrar suas roupas de forma mecânica. A seda das camisolas, o jeans macio de suas calças, o toque rústico de um casaco de lã que ele lhe dera no último inverno. Cada peça trazia uma memória, um flash de um tempo em que as palavras dele ainda tinham verdade. Ela sentiu o calor das lágrimas finalmente transbordar, escorrendo quentes e salgadas por suas bochechas, caindo sobre o tecido das roupas. Ela não soluçava. O choro era silencioso, uma drenagem de alma que a deixava exausta. Enquanto guardava seus pertences, Luana encontrou uma pequena caixa de veludo no fundo da gaveta. Dentro, um par de sapatinhos de lã branca que ela havia comprado naquela mesma manhã, antes de ir ao escritório dele. O toque da lã era macio contra seus dedos calejados pelo frio daquela noite. O contraste entre a delicadeza do sapatinho e a dureza da situação fez seu coração apertar até faltar o ar.
Plínio preferia o fogo de uma paixão nova à doçura de uma família que começava. Luana fechou a mão sobre o sapatinho, sentindo a textura da lã, e ali, no chão do closet, ela tomou uma decisão. Não haveria segunda chance, não haveria súplica. Ela se levantou limpando o rosto com as costas das mãos. A palidez de seu rosto dava lugar a uma vermelhidão de determinação nas maçãs da face. Ela trocou a blusa de seda por um suéter de tricô grosso, cor de areia que a abraçava e protegia do frio, que parecia vir de dentro para fora. Calçou botas confortáveis, preparadas para a jornada que viria. O divórcio seria assinado, as propriedades divididas, mas a essência de quem ela era e a vida que carregava não seriam tocadas pela negligência dele. Luana sentia o pulso mais calmo agora, um ritmo constante de sobrevivência. Plínio chegou em casa tarde, quando a lua já estava alta, e o céu tinha uma cor de tinta nanquim. Ele esperava encontrar Luana em prantos no sofá, ou talvez pronta para uma discussão exaustiva. Em vez disso, encontrou a casa mergulhada em uma escuridão digna. O cheiro de lavanda parecia mais forte, como se ela tivesse tentado apagar a presença dele antes mesmo de sair. Ele caminhou até o quarto e viu as portas do closet abertas. Metade do espaço estava vazio, onde antes havia o perfume floral dela e suas roupas coloridas. Agora havia apenas o vácuo e cabides vazios que balançavam levemente com a corrente de ar da janela aberta. No centro da cama de casal, perfeitamente arrumada, repousava o envelope do divórcio. Sobre ele, Luana havia deixado a sua aliança de ouro. O brilho do metal sob a luz fraca do abajur era frio, um círculo perfeito que agora representava o nada. Plínio sentiu um desconforto estranho, uma pontada de algo que ele se recusava a chamar de arrependimento. Ele esperava resistência. O silêncio e a partida imediata de Luana o deixaram desorientado, como se ele tivesse empurrado uma porta, esperando que ela estivesse trancada e tivesse caído no vazio porque ela estava aberta. Ele pegou a aliança. O metal estava frio. Ele não sabia para onde ela tinha ido. E por um momento o peso daquela ausência pareceu esmagar o oxigênio do quarto. Luana tinha ido embora levando consigo não apenas suas roupas, mas a dignidade de uma vida inteira, deixando para trás apenas o papel que ele tanto insistira em assinar. Ele se sentou na borda da cama, o terno agora amarrotado, sentindo o silêncio da casa se transformar em um personagem acusador. Luana estava longe, cruzando a cidade em um táxi, observando as luzes passarem como estrelas cadentes, com a mão firme sobre o ventre e os olhos fixos no escuro da estrada. É impressionante como a força de uma mulher floresce justamente quando tentam cortá-la pela raiz, não acha? Se você estivesse no lugar da Luana, teria deixado a aliança ou teria dito a verdade sobre o bebê naquele momento? Fique comigo, porque o destino ainda guarda encontros inesperados. A estrada que levava para o interior parecia uma fita de asfalto infinito sob o luar de prata. Luana observava a paisagem passar pela janela do táxi, sentindo o cheiro de terra molhada e mato que começava a substituir a poluição da metrópole. Ela usava agora um casaco de lã batida sobre o suéter, protegendo-se do sereno que se infiltrava pelas frestas. Seus dedos, finos e pálidos, brincavam com o tecido da bolsa, onde guardava apenas o essencial. Aos 28 anos, ela sentia como se tivesse vivido um século em apenas uma tarde. O cansaço físico era uma névoa espessa, mas sua mente estava afiada como uma lâmina, focada no pequeno ser que, indiferente ao caos, dormia em seu ventre. Ela chegou à casa de sua tia, uma construção antiga de madeira e pedra, cercada por hortênsias que exalavam um perfume doce e nostálgico no ar da madrugada. O som dos grilos era a única trilha sonora. Ao descer do carro, Luana sentiu o chão firme sob suas botas. Um contraste necessário com a instabilidade de sua vida emocional. A tia, uma mulher de mãos calejadas pelo jardim e olhos que já tinham visto muitas tempestades, a recebeu sem perguntas, apenas com um abraço que cheirava a alecrim e sabão de coco. Naquele calor humano, Luana finalmente permitiu que o corpo relaxasse, sentindo o peso da exaustão desabar sobre seus ombros. Os meses que se seguiram foram marcados por uma rotina de cura e silêncio. Luana trocou os vestidos de grife por roupas confortáveis de algodão, calças largas
e batas que começavam a marcar a curvatura suave de sua barriga. Ela passava as manhãs cuidando das flores, sentindo a textura da terra sob as unhas e o calor do sol da manhã, que não mais parecia uma ferida, mas um bálsamo. Sua pele, antes pálida pelo estresse, ganhou um viço dourado. Plínio era uma sombra distante, um nome em papéis de divórcio que chegavam pelo correio e que ela assinava com uma caneta firme, sem derramar uma única lágrima sobre o papel oficial. Ela não atendia suas ligações, não respondia suas mensagens carregadas de uma curiosidade tardia. Em uma tarde de outono, enquanto o vento soprava as folhas secas pelo caminho de pedra, Luana decidiu ir até a pequena feira da cidade. O ar estava fresco, com aquele cheiro característico de maçãs maduras e canela que vinha das barracas de doces. Ela usava um vestido de malha cor de vinho, que destacava sua silhueta de 6 meses de gestação, e um lenço de seda amarrado nos cabelos castanhos, que agora brilhavam com uma saúde renovada. Enquanto escolhia algumas frutas, sentiu uma presença ao seu lado, um magnetismo que fez os pelos de seus braços se arrepiarem de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Ao se virar, seus olhos verdes encontraram um par de olhos azuis profundos, cor de mar revolto. Era um homem que aparentava ter cerca de 35 anos, vestindo uma camisa de flanela xadrez com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e mãos que pareciam saber o valor do trabalho honesto. Ele segurava uma cesta de vime carregada de legumes frescos. O sorriso dele foi lento, genuíno, sem a arrogância que Luana estava acostumada a ver nos homens do círculo de Plínio. Havia uma paz naquela fisionomia, uma segurança que não precisava de ternos caros para se afirmar. O desconhecido se apresentou como Gabriel. Ele era o veterinário da região, um homem que passava os dias cuidando da vida e as noites em silêncio, apreciando a simplicidade do campo. A voz dele era baixa e firme, com uma textura de veludo que parecia vibrar no ar calmo da feira. Ele não olhou para a barriga de Luana com julgamento ou pena, mas com um respeito quase sagrado. O diálogo entre eles foi breve, trocas de palavras sobre a qualidade das maçãs e a beleza do entardecer, mas o silêncio que se seguiu quando as palavras acabaram não foi um abismo, como era com Plínio. Foi uma ponte. Luana sentiu o coração errar uma batida. Não era a urgência cega da paixão que Plínio descrevera ao abandoná-la, mas algo mais profundo, como o reconhecimento de duas almas que entendiam a linguagem da superação. Gabriel despediu-se com um aceno de cabeça, mas seus olhos permaneceram nos dela por um segundo a mais do que o necessário. O rastro de seu perfume, algo que lembrava pinho e liberdade, ficou suspenso no ar enquanto Luana o via se afastar. Ela tocou a barriga, sentindo o bebê chutar pela primeira vez com força, como se também tivesse sentido aquela nova energia. Naquela noite, Luana sentou-se na varanda, observando as estrelas. O frio da noite era amenizado por uma manta de lã sobre suas pernas. Ela pensou em como a vida era irônica. Precisou perder tudo o que achava que era essencial para descobrir o que realmente tinha valor. O divórcio não fora o fim, mas a alforria de uma prisão dourada. Ela olhou para as próprias mãos, agora sem aliança, mas cheias de planos. O destino estava começando a tecer uma nova trama, e pela primeira vez em muito tempo, Luana não sentia medo do que o amanhã traria. É fascinante como a vida coloca pessoas novas em nosso caminho, exatamente quando paramos de procurar, não acha? Você acredita que Gabriel pode ser a peça que faltava para a felicidade de Luana, ou é cedo demais para confiar? Não saia daí. A história está ganhando cores lindas. O inverno chegou à pequena cidade serrana com um vigor que transformava a neblina em uma cortina de seda branca sobre os vales. Luana, agora no 7º mês de gestação, sentia o corpo mais pesado, mas sua alma parecia flutuar em uma leveza desconhecida. Ela usava um casaco de lã batida cor de creme que se abria sobre o ventre proeminente e botas de camurça que a protegiam da umidade do solo. O cheiro de lenha queimando nas lareiras das casas vizinhas trazia uma sensação de acolhimento que ela jamais sentira nos apartamentos envidraçados de São Paulo. Certa tarde, enquanto caminhava lentamente pela trilha que levava ao riacho, Luana sentiu uma fisgada aguda na base das costas.
O frio parecia morder a pele do rosto e o silêncio da mata foi quebrado pelo som de galhos secos estalando sob passos firmes. Era Gabriel. Ele vestia uma jaqueta de couro desgastada e trazia o cabelo castanho claro levemente desalinhado pelo vento. Ao notar a expressão de desconforto de Luana, seus olhos azuis se estreitaram em preocupação. Ele não hesitou. Aproximou-se com passos decididos e, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas, ofereceu o braço como apoio. O toque de Gabriel era quente, mesmo através das camadas de roupa. Luana sentiu um calafrio que não vinha do clima, mas de uma eletricidade estática que parecia preencher o ar entre eles. Ele a conduziu até um tronco caído, limpando a neve fina com um lenço de algodão antes de deixá-la sentar. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de uma compreensão mútua. Gabriel agachou-se à altura dela, o hálito formando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Ele começou a falar sobre a resistência da natureza, sobre como as árvores mais fortes eram aquelas que sabiam vergar durante a tempestade para não quebrar. Luana observava os detalhes dele. As pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, o cheiro de pinho e couro que emanava de sua jaqueta e a voz que vibrava como um violoncelo baixo. Ele contou que também conhecia a dor da perda, tendo enterrado um grande amor anos atrás, e que aprendera a encontrar beleza nas cicatrizes. Aquela confissão, feita sem autopiedade, mas com uma dignidade profunda, tocou Luana como nenhuma joia de Plínio jamais tocara. Ela percebeu que a sensualidade daquele homem não residia na ostentação, mas na sua integridade e no modo como ele a olhava, não como uma mulher quebrada pelo divórcio, mas como um solo fértil pronto para florescer. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Plínio vivia em um deserto de luxo. A mulher por quem ele trocara Luana revelara-se superficial, interessada apenas no brilho do seu ouro e não na profundidade do seu ser. O apartamento, antes cheio de vida, agora cheirava a vazio e produtos de limpeza caros. Ele se via encarando o porta-retratos vazio, onde ficava a foto de Luana, sentindo um gosto de cinzas na boca. A notícia da gravidez dela chegara aos seus ouvidos através de um conhecido comum, e a revelação fora como um soco no estômago que o deixara sem ar. Ele percebeu, tarde demais, que jogara fora o diamante em busca de vidros coloridos. Plínio tentou ligar, mas o número dela já não existia. Ele sentia o maxilar travar de frustração, as mãos apertando o volante do seu carro importado até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele estava acostumado a comprar soluções, mas o perdão de Luana e o tempo perdido não estavam à venda. O orgulho dele, que antes era seu veneno, agora era sua única companhia amarga. Ele decidiu que precisava encontrá-la, não por amor, pois ele mal sabia o que era isso, mas para reivindicar o que considerava seu por direito, o herdeiro que ela carregava no ventre. Na montanha, alheia à tempestade que se formava no ego de Plínio, Luana permitiu que Gabriel segurasse sua mão. O calor da palma dele contra a dela era um contrato silencioso de proteção. Gabriel a levou até sua pequena caminhonete, onde o aquecedor já estava ligado, preenchendo o ambiente com um conforto quase maternal. Durante o trajeto de volta, ele colocou uma música suave, um instrumental de piano que parecia dançar com a chuva que começava a cair, lavando a poeira da estrada. Ao chegar à casa da tia, Gabriel desceu e abriu a porta para ela. Antes de Luana entrar, ele se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dela. O ar entre os dois ficou espesso, carregado de um desejo contido e respeitoso. Ele depositou um beijo suave na testa dela, um gesto que carregava mais promessa do que qualquer beijo apaixonado no passado. Luana entrou em casa com o coração batendo num ritmo novo, um samba de esperança. Ela se olhou no espelho do corredor e viu uma mulher que não mais chorava pelo que perdeu, mas sorria pelo que estava prestes a conquistar. É impressionante como o verdadeiro valor de um homem se revela no modo como ele cuida de uma mulher em sua fase mais vulnerável, você não acha? O que você faria se o seu ex reaparecesse querendo direitos depois de ter te abandonado? Não saia daí. O confronto está se aproximando. A primavera começou a pintar as montanhas de um verde vibrante, e com ela, o cheiro de terra molhada e flores silvestres
tornou-se a fragrância constante nos dias de Luana. Aos 8 meses de gestação, sua barriga era uma curva perfeita e imponente. Ela usava um vestido de algodão leve, cor de pêssego, que se moldava ao seu corpo com suavidade. Seus movimentos eram agora mais lentos, carregados de uma graça maternal que atraía olhares de admiração por onde passava. Gabriel tornara-se sua sombra protetora. Ele frequentemente aparecia com queijos frescos ou flores colhidas no caminho, e a textura de suas mãos, antes estranha, agora era o porto seguro de Luana. Certa manhã, enquanto o orvalho ainda brilhava como cristais nas folhas das hortênsias, o som metálico de um motor potente quebrou a paz do vilarejo. Um carro preto, brilhante e deslocado naquela paisagem rústica, parou diante da cerca de madeira. Luana, que estava na varanda sentindo o calor do sol no rosto, sentiu o estômago revirar. O cheiro de gasolina e pneus quentes agrediu suas narinas. Do veículo saiu Plínio. Ele vestia um terno azul marinho que parecia custar mais do que todas as casas daquela rua, e seus óculos escuros refletiam a luz de forma agressiva. A postura de Plínio era de posse. Ele caminhou em direção a Luana com a mesma arrogância com que fechava negócios em sua empresa. Ao vê-la, ele parou por um segundo, os olhos descendo para o ventre volumoso dela. O maxilar dele travou. Houve um silêncio pesado, um ar espesso, que parecia impedir que o som dos pássaros chegasse até eles. Plínio começou a falar, sua voz rouca e vibrando como um trovão, tentando impor sua vontade. Ele falou de direitos, de herança, de como a vida dela ali era um desperdício e de como ele estava disposto a perdoar o divórcio para que o filho nascesse sob o seu sobrenome e poder. Luana sentiu o pulso martelar na garganta, mas não era de medo. Era uma indignação fria, que corria por suas veias como gelo. Ela se levantou, a mão protegendo o bebê de forma instintiva. O contraste entre eles era visceral. Ele, um monumento ao orgulho e ao dinheiro. Ela, uma força da natureza, pura e indomável. Ela não gritou. Suas palavras foram curtas e carregadas de um peso que Plínio nunca esperou. Ela disse que o filho que carregava não era um ativo financeiro, e que o amor que ele não soube dar como marido não teria a chance de simular como pai ausente. Nesse momento, o som de botas pesadas no cascalho anunciou a chegada de Gabriel. Ele não precisou dizer uma única palavra para que sua presença fosse sentida. O magnetismo de sua autoridade silenciosa preencheu o espaço entre Luana e Plínio. Gabriel parou ao lado dela, a mão pousando gentilmente, mas com firmeza, em seu ombro. O olhar de Gabriel, um azul gélido e determinado, perfurou Plínio como uma navalha. Plínio tentou rir, um som seco e sem alma, diminuindo o veterinário por suas roupas simples e mãos com marcas de trabalho. Mas a segurança de Gabriel não vinha do que ele possuía, e sim de quem ele era. O confronto não precisou de violência física. A tensão era puramente psicológica. Luana olhou para o ex-marido e sentiu apenas pena. O sol, que antes parecia brilhar para todos, agora parecia iluminar apenas o vazio que Plínio carregava dentro do peito. Ele percebeu que, naquela montanha, seu dinheiro não comprava silêncio e seu prestígio não intimidava ninguém. Ele era um estranho em um território onde o valor de um homem era medido pela sua lealdade. Derrotado pelo silêncio absoluto de Luana e pela presença inabalável de Gabriel, Plínio deu as costas, o som do motor de seu carro soando como um lamento enquanto ele desaparecia na curva da estrada. Quando o silêncio finalmente retornou, Luana soltou o ar que nem percebera que prendia. Ela sentiu o toque quente da mão de Gabriel e, pela primeira vez, permitiu que sua cabeça descansasse no peito dele. O cheiro de couro e liberdade dele limpou o rastro amargo de Plínio. O bebê chutou e Gabriel, com um olhar de reverência, colocou a mão sobre o ventre de Luana. Não havia necessidade de promessas de amor eterno. A proteção dele era um fato, não uma palavra. A justiça estava sendo feita na calma de um recomeço. Luana olhou para o horizonte, onde as montanhas se perdiam nas nuvens. Ela sabia que as águas do passado haviam corrido e que a chuva que um dia castigou seu coração agora apenas regava o jardim de sua nova vida. Ela era mãe, ela era forte e agora ela não estava mais sozinha. O divórcio,
que um dia foi motivo de lágrimas, tornara-se o portal para a descoberta de um amor que não pedia nada em troca, a não ser a verdade de estarem juntos. É maravilhoso ver como a vida se encarrega de colocar cada um em seu devido lugar quando agimos com o coração. Você não concorda? O que você diria para o Plínio se ele tentasse voltar para a sua vida assim? A 9ª lua da gravidez chegou trazendo consigo um silêncio sagrado e o perfume das flores de laranjeira que cercavam a varanda. Luana agora se movia com a reverência de quem carrega o mundo inteiro nos braços. Ela usava uma camisola de linho branco, leve e fresca, que deixava transparecer a força daquela vida que estava prestes a emergir. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque frouxo, e seu rosto, embora cansado pelas noites de sono leve, exalava uma serenidade que o luxo de sua vida anterior jamais fora capaz de proporcionar. Naquela madrugada, o céu estava tingido de um roxo profundo quando as primeiras contrações vieram. Não foram como um golpe, mas como ondas de um mar impetuoso reivindicando seu espaço. O cheiro da chuva que começava a cair lá fora se misturava ao aroma de lavanda que a tia de Luana espalhara pelo quarto. Gabriel chegou em minutos. Ele não trouxe desespero, trouxe a calma de quem lida com o ciclo da vida todos os dias. Suas mãos, que já haviam trazido tantos seres ao mundo naquelas colinas, agora seguravam as mãos de Luana com uma firmeza que era puro magnetismo. O trabalho de parto foi uma dança de dor e superação. Luana sentia o suor frio escorrendo pelas têmporas, a textura do lençol de algodão rústico entre os dedos, enquanto apertava a mão de Gabriel. Cada vez que a dor ameaçava devorá-la, ela olhava nos olhos azuis dele e encontrava um farol. O som da chuva batendo no telhado de barro era o ritmo que guiava sua respiração. Não havia máquinas frias de hospital, apenas o calor humano e a força de uma mulher que aprendera a transformar lágrimas em diamante. Quando o primeiro choro rompeu o silêncio da madrugada, foi como se o universo inteiro prendesse a respiração por um segundo. Um menino, pequeno, com a pele rosada e os olhos que, mesmo cerrados, já mostravam a determinação da mãe. Gabriel cortou o cordão com mãos precisas, mas seus olhos estavam úmidos, uma reação fisiológica que ele raramente permitia transparecer. Ele entregou o bebê a Luana, e naquele contato pele a pele, o cheiro de vida nova preencheu o ambiente. Luana chorou, mas dessa vez as lágrimas eram doces, lavando qualquer resquício de amargura que Plínio pudesse ter deixado em sua alma. O passado era agora uma cicatriz bonita, uma prova de que ela sobrevivera ao inverno para desfrutar daquela primavera. Os meses passaram, e o bebê, batizado de Theo, crescia forte sob o sol da montanha. Plínio, conforme as leis do divórcio avançavam, tornou-se apenas um nome em transferências bancárias de pensão, uma obrigação legal destituída de qualquer afeto. Ele tentou, por meio de advogados, estabelecer visitas, mas sua própria vida vazia e a distância emocional que ele mesmo criara acabaram por afastá-lo naturalmente. Ele era um homem que possuía tudo, mas não tinha nada. Enquanto isso, Luana e Gabriel construíam uma história baseada no atrito suave do dia a dia, no carinho que não precisa de holofotes e na proteção mútua. Em uma tarde de sol dourado, Luana observava Gabriel caminhando pelo jardim com Theo nos braços. O bebê ria, um som cristalino que parecia curar qualquer ferida antiga. Gabriel olhou para Luana e, sem precisar de palavras, o ar espesso de desejo e respeito que sempre existiu entre eles se transformou em uma promessa silenciosa de futuro. Ela se aproximou e sentiu o calor dos dois, o cheiro de mato de Gabriel e o cheiro de leite de Theo. Ali, naquela simplicidade, ela encontrou a verdadeira riqueza que o dinheiro de Plínio nunca poderia comprar. O final desta história é um círculo fechado de justiça e renascimento. Luana não apenas aceitou o divórcio e foi embora, ela caminhou em direção a si mesma. Ela descobriu que a maternidade não era um fardo a ser carregado sozinha, mas uma força que atraía o que havia de mais puro no mundo. O amor verdadeiro não era aquele que exigia que ela se apagasse, mas o que acendia uma luz para que ela pudesse ver o próprio caminho. Luana fechou os olhos, sentindo a brisa leve do entardecer. Ela não era mais a mulher que chorava no escritório de luxo. Ela era a rainha de seu próprio destino.
amada por um homem que via sua alma antes de sua beleza e mãe de um filho que era o símbolo vivo de sua vitória. A vida, em sua infinita sabedoria, havia retirado o que era temporário para dar lugar ao que seria eterno. Chegamos ao fim da nossa história. Espero que as lições de Luana tenham tocado seu coração. Diga de onde você ouviu essa narrativa e, se ainda não for inscrito, junte-se a nós para mais histórias de superação.